E aí, missionário, tudo bem? Que bênção poder estar com você. Eu estava meditando nessa manhã um pouco sobre o rei Josias. Estamos aqui no porto, né? Você já conhece esse porto aqui? Eu falo para minha esposa, quando eu saio de casa, né? Eu falo para ela, estou indo lá para o meu lugar de gravação, né? Aqui. Minha casa fica pertinho daqui, por isso que eu estou sempre aqui, né? De manhã cedo, tá? 6h30. Eu estou já vindo para cá. 16 horas, mais cedo. Hoje eu vim até mais tarde, me enrolei lá em casa. Mas minha casa fica 2 quadras daqui, deixa eu ver, 2 quadras aqui. Eu desço. Aí eu gravo às vezes lá naquela ponta lá. Já mostrei pra vocês. Às vezes eu gravo aqui em cima. Às vezes eu gravo pro lado de lá. E assim nós vamos, né? Mas eu tava lendo a história de Josias. O rei Josias. Josias, filho de Amon. Tô com meu tereré aqui, pode falar tá tereré, né? Josias, filho de Amon. Eu estava vendo um pouco a história desse homem e como Deus levantou Josias para para fazer a diferença na sua época. Em 2 Crônicas, capítulo 33, fala que Amon, a Bíblia diz assim, ó, e Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu fiquei meditando isso, né? Se você for ler a história, o que fez Amon, você não vai encontrar páginas e páginas igual você vê de Davi, né? Tá? E infelizmente você vê a história de Saul também, páginas e páginas e páginas com a história de Saul. E olha que a Bíblia é um livro eterno. É um livro eterno. A Bíblia, as Escrituras, né? É um livro que vai estar diante dos santos por toda a eternidade, vai estar na glória por toda a eternidade. Existem pessoas que nesse livro de Deus, não apenas um livro das Escrituras, da Bíblia, né, mas Deus tem um livro dele e que estão escrevendo uma história de bênção para toda a eternidade, onde Deus se glorifica em sua vida, onde Deus está se glorificando em sua vida para toda a eternidade, uma história de bênção. E tem gente que faz Deus se glorificar, mas ele dando um mau exemplo. O exemplo que eu posso dar disso aí é o próprio Saul. Outro que eu posso falar também é o Sansão. Né? Então, infelizmente, Sansão foi um mau exemplo. Né? Cumpriu o propósito de Deus? Cumpriu. Mas foi um mau exemplo. Salomão, mau exemplo. Eu vejo Salomão como um mau exemplo. A gente lembra Salomão como um homem de sabedoria, a gente lembra Salomão como um homem que construiu o templo, a gente lembra um monte de coisa boa, mas, chegou na velhice, sabe? Começou a fazer tudo errado, começou a sacrificar os ídolos, e fica assim, uma vida duvidosa, que aí fica até uma discussão, será que Salomão foi salvo? Será que não? Você pode dizer aí, coloca nos comentários aí. Essa briga aí é muita gente. Tem gente que fala, não, ele foi salvo por causa disso. Tem outros que dizem, não. Sansão, não, ele foi salvo, ele se matou, ele foi salvo. Tem gente que diz que não. E fica essa briga aí, tá? Não estou aqui lançando dúvida na palavra nem nada. Eu só estou dizendo o seguinte, tem gente que escreve a sua vida dando um mau exemplo. E vai para a eternidade esse tipo de, sabe, esse tipo de vida, né? E a Bíblia fala bem claro de Amon. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor. Tá, fechou. Morreu. A Bíblia fala do pai de Amon, que era um homem chamado Manassés, o rei, camarada. A Bíblia diz o seguinte, que ele fez pior do que as pessoas da terra. Quer dizer, ele fez pior do que os cananeus. Ele cometeu pecado que eram pecados pelos quais Deus decidiu tirar o povo da terra. O camarada me vem aí, que estava entre os servos de Deus e faz pior do que o povo da terra. Deus decidiu eliminar os cananeus e tirar ali, colocar Israel no lugar por causa dos pecados daquele povo. Aí vem Manassés e me faz as mesmas, pior ainda. A Bíblia diz que ele fez pior do que o povo da terra. Mas aí a palavra de Deus fala que vieram os assírios, porque Deus tem sua forma de castigar também, viu? Tá? Brinca com Deus não. Vem os assírios e
pé aí Manassés, levou Manassés cativo. E a palavra diz que Manassés, quando se viu apertado, ele clamou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele se arrependeu. E aí a Bíblia diz que Deus ouviu a Manassés. E Manassés, naquele momento, reconhece que Deus, que o Senhor, né, o Senhor Jeová, o Senhor, Deus de Israel, era um Deus verdadeiro. Tá? Que ele estava nessa de adorar um monte de Deus, ele estava nessa de adorar um, adorar outro, busca um, busca outro. Né? E isso acontece, amado. Tá? A pessoa, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo os outros deuses também. O que é melhor para mim, eu tô indo dentro. E sabe, você para ter um relacionamento com Deus, você tem que ter Deus, ele quer o seu coração. E aí quando fala assim seu coração, não é só o seu coração fala da sua vida. E a sua vida vai refletir na sua voz, vai refletir na sua roupa, vai refletir na forma que você fala, como você pensa, como você reage, etc. Né? O coração é isso, né? Deus não é carniceiro. Mas aí, quando Manassés ele reconheceu, a palavra de Deus fala que o Senhor trabalhou com ele, restituiu a posição dele, ele reconhece, se arrepende e volta para o Senhor. Morreu Manassés, assume Amon. E o camarada, ao invés de pegar o lado bom do pai dele, que é Manassés, ele começa a fazer tudo errado. A Bíblia diz que... Show! Aqui, ó, o tereré aqui abençoado. Vocês não tomam tereré, eu sei que a maioria de vocês não tomam tereré. O pessoal do Mato Grosso toma tereré, certo? Então a palavra de Deus fala que um dos servos de Amon se levantou contra Amon, conspirou contra ele e matou Amon. E aí a palavra de Deus diz o seguinte, que o povo da terra veio e colocou Josias no lugar de Amon. Josias tinha 8 anos de idade, né? Ele tinha apenas 8 anos de idade. Eu pensei nesse detalhe, né? Josias tinha 8 anos de idade. E Josias, ele fica nas mãos do sacerdote, aos cuidados, né? Daqueles que tinham cuidado da lei. E deu tempo, vamos falar assim, deu tempo de Josias ser ainda muito novo e ser influenciado por boas pessoas. No caso, os sacerdotes ali orientando, né, Josias. Então vamos lá. A gente pode fazer para a gente concluir aqui nosso vídeo. Amon tinha um pai Manassés. Viu o pai fazendo bobeira, viu o pai dando a volta por cima, se reconciliando com o Senhor e como Deus reconstituiu. O camarada não se deixa influenciar pelas atitudes boas do pai, mas pega o que era ruim, replica e se dá mal. Josias sabia da história do vô, sabia a história de Davi, seu antepassado, sabia a história do vô, que era Manassés, e sabia a história também de Amon. E também foi um camarada criado ali, dentro da casa do Senhor, recebendo as instruções da lei. A pergunta é, e é o que eu deixo aqui para você, quem é que está te influenciando? Quem é que te influencia, amado? Quem é que chega ao ponto de falar coisas e de atitudes que faz você reacionar? Quem é que faz isso? Hoje a internet influencia muita coisa. As pessoas ficam assistindo vídeo, elas são influenciadas pela internet. Eu já falei sobre isso aí. E infelizmente, quando você tem um coração ruim, quando a pessoa, não estou falando de você, né? Você é você. Mas quando a pessoa tem um coração ruim, inclinado ao pecado, ela vai procurar na internet, porque a internet trabalha com interesses, tá? Então ela vai procurar na internet pessoas que estão falando coisas erradas, estão agindo de forma errada, estão aconselhando de formas erradas, e elas vão escutar essas pessoas e elas vão ser influenciadas por essas pessoas a tomarem decisões erradas. A pergunta é, quem é que está te influenciando? Uma coisa que eu posso deixar aqui para vocês é o seguinte. E tem aqui, ó, aqui cheio de pássaro. Aqui é assim, amado. Eu já comentei em outro vídeo, né? Que, olha só, mas tá lotado aqui. Comentei num vídeo que eu ficava numa casa, eu tinha uma casa, morava aqui, e eu não conseguia nem conversar de tanta... Mas é assim, é benção. Aqui é muito, eu acho muito bonito isso aqui. Mas olha,
Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Para você. Dependendo da pessoa que você está dando ouvido, a influência que você tem, isso vai ditar o seu futuro, tá? Vai ditar o seu futuro. Futuro de bênção ou futuro de maldição. Futuro na presença do Senhor e assim vai por diante, tá? Então, eu quero dizer isso para você. Tome bastante cuidado com quem está te influenciando. Seja avô, seja pai, seja pessoas dentro de igreja, no trabalho, no serviço, seja internet. Tome bastante cuidado, preste atenção nisso aqui, tá? Eu trouxe esses exemplos aqui, ó, meditando um pouco na palavra, porque isso aqui é uma realidade, tá certo? Um abraço, que Deus te abençoe. Até mais.